Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Continuamos com as nossas reflexões diante de Deus sobre a esperança, o otimismo, num mundo em que há tantas sombras na sociedade e também na Igreja. Hoje está muito difundida, graças a Deus, a devoção a São Pio de Pietrelcina, o famoso Padre Pio. E por isso muitos conhecem os momentos difíceis, porque Deus permitiu que ele passasse. Invejas de um bispo não muito exemplar, perto do lugar onde ele trabalhava e rezava missa e pregava o povo. Denúncias, inclusive, de alguns confrades dele, interpretando mal ações do Padre Pio, chegaram à Santa Sé, chegaram a Roma, chegaram até o Papa, de maneira que, movido por essas denúncias, o Papa achou que devia tomar uma medida. Pio XII, que era um santo homem, e proibiu o Padre Pio de pregar ao povo, proibiu de celebrar missa com público, sozinho, num canto, num quarto, numa capelinha. Praticamente lhe aplicou uma das penas canônicas que se chama suspensão ad divinis, embora não tivesse aplicado apenas só as proibições. Padre Pio aceitou com muita humildade e depois foi canonizado. Quando passaram os anos, e é um dos santos que despertou já em vida e depois mais devoção na Igreja, e o que é uma verdadeira bênção na Igreja. Pois bem, eu vou falar de uma negra nuvem parecida com essa, em certo sentido, que se abateu sobre São José Maria Escrivá. E no meio dessa nuvem, São José Maria Escrivá amou mais a Deus, trabalhou mais do que nunca e não se sentiu triste, embora sofresse. Nunca perdeu a esperança em Deus nem na sua vocação como fundador de uma obra de Deus. E recordando alguns detalhes da vida de São José Maria durante a Guerra Civil Espanhola, agora vou retomar um pouco nessa meditação o que dizíamos na última. São José Maria, que nós chamamos na obra Nosso Padre São José Maria, ele víamos que se refugiou na legação de Honduras, num refúgio diplomático, depois pôde sair com uns documentos que lhe deram lá na própria legação. Bom, a história é muito longa, simplesmente aquela guerra acabou. Acabou, o Madrid republicano, onde estava o governo, se rendeu ao exército nacionalista em 28 de março de 1939. A guerra depois terminou totalmente, se deu por terminada em dia 1º de abril, poucos dias depois. Imediatamente depois de ficar livre com a entrada em Madrid para um sacerdote, São José Maria apressou-se a regressar à capital, ansioso por rever sua mãe e irmãos, os dois irmãos, e alguns membros do Opus Dei, amigos que ainda se encontravam lá. Quando foi visitar o centro do Opus Dei, que ele com tanto cuidado e tanto carinho tinha conseguido organizar em Madrid, na Rua Ferraz, só viu paredes semi-derruídas e um montão de ruínas.
a guerra tinha arrasado. Uma batalha que se deu lá muito perto acabou com a casa. Mas não desanimou São José Maria, estava esperando o momento de chegar lá para recomeçar, mesmo que fosse de zero. Por isso iniciou a procura de uma nova casa, até que se encontrou, em 1º de julho de 1940, essa casa, 2 apartamentos de um prédio situado na rua Jenner, número 6. Com muito carinho, os rapazes que eram do Opus Dei, todos os rapazes universitários e outros que frequentavam, ajudaram a organizar o oratório, uma pequena capela com poucos meios. Eles mesmos decoravam, pintavam. Um detalhe do oratório da casa, que daria tanta alegria a São José Maria, poder dizer: já temos Nosso Senhor em casa, quando o bispo autorizou a pôr sacrário nesse oratório. Um detalhe desse oratório é um friso de madeira colocado rente ao teto, que os próprios estudantes decoraram com 2 frases latinas. Uma dos Atos dos Apóstolos, traduzido, é aquela que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. E a outra frase, decorando o friso do oratório, era uma frase do hino litúrgico Ubi Caritas. O amor de Cristo reuniu-nos na unidade. Nos espaços entre as palavras, os jovens artistas pintaram símbolos superclássicos da arte cristã, que qualquer pessoa que tenha um mínimo de cultura reconhece logo, sabe, já viu muitas vezes. Símbolos clássicos da arte cristã, alguns deles já usados desde a época das catacumbas. Cruzes, um cesto com pães, videiras, ou seja, símbolos eucarísticos, e a pomba, símbolo evangélico do Espírito Santo. Lá, no aconchego daquele pequeno oratório, São José Maria tornou a celebrar missas e retomou a sua pregação aos estudantes, interrompida ao fechar-se a residência que a guerra destruiu. O oratório também era usado pelos rapazes para fazerem lá, se o desejavam, um tempo de oração ou de adoração ao Santíssimo Sacramento. As portas da residência estavam abertas a todos, sem discriminações. Ali se estudava, faziam-se reuniões de trabalho, tertúlias culturais ou musicais, redigiam-se teses de doutorado, etc. De repente, porém, a paz daquela casa foi quebrada. Sem que ninguém o esperasse, alguns transformaram a residência de estudantes num alvo de calúnias e perseguições. Isso aconteceu em 1940, quando estourou a que São José Maria chamaria a contradição dos bons. Essa frase, contradição dos bons, a empregava Santa Teresa de Ávila, a grande Santa Teresa, que já uma das poucas mulheres que foi nomeada doutora da Igreja, como Santa Catarina de Sena, por exemplo, também. E por quê? Santa Teresa de Ávila, por uma ex-freira invejosa, foi denunciada e teve que ser julgada pela Inquisição. Foi levada ao Tribunal da Inquisição como se fosse herege. Outras incompreensões também lhe impediram de começar os seus trabalhos de fundar novos mosteiros, esses mosteiros que têm feito tanto bem no mundo, que são a oração que sustenta depois o trabalho na igreja, o trabalho apostólico externo, que fazem padres, outros religiosos, colégios, etc. Pois ela foi perseguida. Que santo não foi perseguido? A contradição dos bons. Logo depois dessa contradição, calúnias,
mentiras, que iam depois se tornando cada vez piores. Logo depois espalhou-se pela Espanha. Em Barcelona estourou como uma bomba atômica, através de um padre, boa pessoa, instigado pelo promotor dessa campanha contra o Opus Dei incipiente, que era um pequenino, em grão de mostarda ainda, mas instigado por esse padre que promoveu a campanha em Madrid, estourou em Barcelona, depois passou a outras cidades, chegou a Roma e se espalhou pelo mundo. Correu, por exemplo, a voz de que o oratório dessa residência estava cheio de sinais cabalísticos e hieroglíficos. Assim se referiu àqueles símbolos cristãos de que falávamos, pintados no friso de madeira. Como havia junto do oratório uma simples cruz de madeira, sem a figura do crucificado, diga-se de passagem, um tipo de cruz desse tipo está em todos os mosteiros de carmelitas descalças. Como havia junto do oratório uma simples cruz de madeira, imaginavam que isso dava para desconfiar de que lá se penduravam alguns, e Deus sabe que outros disparates faziam. Isso era monstruoso, mas corria entre jovens católicos. Muito cedo, porém, se viu que não se tratava simplesmente de mexericos ou bobagens de estudantes, nem de longe. Aquelas fantasias eram a ponta de um iceberg. Não demorou que chegassem aos ouvidos do fundador calúnias e murmurações de maior calibre, dirigidas contra a sua pessoa. Homens maduros e responsáveis referiam-se à obra que ele iniciava como a uma seita herética, clandestina, o que era uma acusação bem grave naquela Espanha oficialmente católica do após-guerra, daquele catolicismo aguerrido depois da guerra, em que foram matados tantos padres. E que, além disso, diziam, tinha cunho maçônico. Pense-se que a ditadura franquista tinha criado um tribunal de repressão da maçonaria, de modo que, enfim, diziam, aquela obra, Opus Dei, seria condenada pela Igreja e pelo Estado. Mais tarde, o Tribunal de Repressão da Maçonaria, que recebeu a denúncia, dizia: não, nós nunca vimos um maçom que rezasse o terço todos os dias e comungasse. Eu deixo para a próxima meditação a continuação deste evento que, de uma maneira ou de outra, se tem repetido em diversos países, em diversas épocas, até os nossos dias. Mas vamos deixar para a próxima meditação.